pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila Pavanelli e estou aqui com mais uma aula para ajudar vocês. A aula de hoje é sobre a mais famosa de todas as leis da área da educação, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos aprender? Bora lá para a aula! Bom, gente, então vamos começar a nossa aula de LDB. E eu pensei no seguinte esquema para ajudar vocês. A LDB é um pouco extensa, né? Que ela vem aí trabalhar diversos conceitos, diversas áreas aí da educação básica, da educação superior, da educação especial, enfim. Então, por isso, eu decidi fazer vídeos mais curtos e mais diretos. Primeiro ponto, para ficar menos cansativo. Segundo ponto, é para vocês começarem a estudar de um método um pouco diferente. Sabe quando a gente começa, pega o edital, vê tudo que vai cair, começa a ler, vai cair a LDB. Então eu vou lá e estudo tudo da LDB. Não, pare com isso. Vamos começar a tentar colocar os conhecimentos dentro de caixas. Então é isso que eu vou fazer com essas aulas, colocar os conhecimentos separadinhos para que você possa colocar dentro de caixas. Então, exemplo. No meu edital, vou prestar para professor e vai cair aí conceitos da educação infantil. Vai cair LDB, Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica, enfim. O que você vai fazer? Pega esses conteúdos e coloca dentro de caixa. O que a LDB fala da educação infantil, o que as diretrizes curriculares vão falar da educação infantil, o que os autores de livros vão falar sobre a educação infantil. Por que colocar dentro de caixa? Porque fica mais fácil depois organizar o seu pensamento e fazer relações, porque vocês vão observar que os conteúdos que tem dentro da LDB a gente vai encontrar na diretriz, a gente vai encontrar na Constituição, a gente vai encontrar nos livros que vão cair, tudo bem? Então essa primeira aula eu trouxe para vocês 3 pontos. Então a gente vai estudar sobre a educação, os princípios e o direito à educação e o dever do educar. Bom, gente, a gente abriu aí a LDB, a lei aí 93/94 de 1996. Eu acho mais fácil juntando assim, ó, de 2 em 2, para não ficar decorando que é a lei 9.394, né, que é a nossa famosíssima LDB. Bom, o que a gente vai encontrar de cara quando a gente abre aí a LDB? Primeiro ponto, da educação. O que a gente vai encontrar no artigo 1? Gente, o artigo 1 vai dizer: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais de organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Gente, educação ocorre só dentro da escola? Não, a própria LDB vem falar aqui que acontece em diversos âmbitos da nossa vida. Mas a lei, então, vem trazer para a gente o quê? Que esta lei, a lei da LDB, vai tratar da questão da educação familiar? Não, ela vai tratar o quê? Da educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Marquem aí, ó, predominantemente. Pode ser que na hora das provas acostuma cair o quê? Eles trocam predominantemente por exclusivamente. Não, é predominantemente. O que nós andando aí vamos ainda encontrar? Que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho. Quando falar isso, a gente tem que parar para pensar que é o quê? Se refere como preparação para o trabalho. Então, deve ser estabelecido aí em 2 níveis, essa preparação, esse vínculo para o mundo do trabalho, tanto no nível da educação básica, quanto no nível superior. E também a educação, ela deve se vincular aí à prática social. Quando fala isso, gente, a gente tem que saber o quê? Quando fala prática social, a educação escolar, ela tem como propósito também desenvolver aí o aluno para que ele viva em comunidade, né? Saiba os seus direitos, os seus deveres.
Bom, caminhando aí a gente vai encontrar os princípios e os fins da educação nacional. No artigo 2, a gente vai encontrar o quê? A educação é dever da família e do Estado. Não é só de um e nem de outro. A LDB vai deixar isso claro. É responsabilidade das duas partes. É inspiradas aí nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando para o seu preparo para o exercício da cidadania e da qualificação do trabalho. Gente, anotem aí. Pleno desenvolvimento é algo que vocês vão encontrar em várias leis, vários outros documentos relacionado aí à educação. Pleno desenvolvimento e o desenvolvimento também integral. Tudo bem? Tranquilo? Caminhando aí então, a gente vai entrar no artigo 3. O que vem falar o artigo 3? O artigo 3 vai ser: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Vamos lá. A gente vai encontrar então 13 princípios e fiquem atentos, costuma também ser cobrado a troca de palavras e claro, vocês podem ver que esses princípios eles vão entrando aí conforme os anos vão passando. Então, a gente vai ter princípio que entrou em 2013, tem um princípio aí recentemente de 2018, então é bom sempre ficar atento a esses princípios, tudo bem? Primeiro princípio, igualdade de condições para acesso e permanência. Então, o primeiro ponto que a gente para pensar aí é o que? A educação, ela tem que pensar também na permanência desse aluno, né? Como ele fica dentro da escola. Segundo ponto, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e o saber, aliás, a arte e o saber. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Primeiro ponto, gente, a ação pedagógica ela vai se dar então por meio do pluralismo, pelo respeito então da pluralidade de ideia dos professores, dos alunos e dos outros integrantes aí da comunidade escolar. A gente tem que saber o quê? Que o ambiente escolar ele é plural. Então, lá vai ter diversas manifestações de pensamentos, de concepções de professores, de alunos, em seus diversos domínios do conhecimento. Então, isso é fundamental para que tenha aí o exercício de fato da cidadania. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Outro ponto, para assegurar o direito de aprender e de ensinar, é preciso o quê? Ter coexistência de instituições públicas e privadas. Outro ponto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Pode cobrar taxa no ensino público? Não pode cobrar taxa no ensino público. Valorização do profissional da educação escolar. Gente, então é garantia aí desse profissional da educação, garantia, por exemplo, a um período de estudo, de planejamento, de plano de carreira, de piso salarial. A gestão democrática no ensino público, né? Aqui a LDB não traz aí a gestão democrática também no ensino privado, né? Mas no ensino público tá na LDB, então a gestão democrática do ensino público. Garantia de padrão de qualidade. Quando se refere a isso, o que quer falar? Que tem que ser observado, né, por todos que exercem educação o direito de uma garantia de qualidade de ensino, tanto no público quanto no privado. Então, tanto as instituições públicas ou privadas, elas devem ser avaliadas e deve ter aí sanções caso descumprirem o padrão mínimo de qualidade. A valorização extraescolar, quando fala da valorização extraescolar, é valorizar, por exemplo, o patrimônio de conhecimentos que os alunos construiu e constrói fora do espaço escolar. Vinculação entre a educação escolar, trabalho e práticas sociais, foi o que eu disse logo no início desse vídeo. Consideração com a diversidade étnico-racial, que aí entrou
como princípio em 2013, que vai fazer o quê? Vai obrigar, então, agora as escolas a ter o quê? A temática do ensino étnico-racial. Então, deve ser cumprida por todos os níveis, desde a educação infantil até o nível superior. E, por fim, a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Isso, olha, gente, é bem recente, né, de 2018, que vai fazer o quê? O que esse princípio traz para a gente? Ele vai estabelecer que a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, vai se constituir como um instrumento para que para que as pessoas aí tenham uma educação ao longo da vida, né? Então, quem não teve acesso aos estudos, por exemplo, no tempo previsto. Então, pausa esse vídeo agora, anotem os princípios, porque eles são importantes saber, e também porque é cobrado aí na hora da prova. Vamos agora então para o segundo ponto, né, do direito à educação e do dever de educar. No artigo 4, gente, o que nós vamos encontrar? Que é dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia do quê? Mediante a garantia da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizados na seguinte forma: na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio. Aí talvez você fale assim: Camila, cadê a creche? Cadê a creche aí? Não é obrigatório? A creche, né, ela faz parte aí da educação infantil, certo? Mas a creche, ela não é obrigatória, né? A obrigatoriedade começa aí aos 4 anos de escola, que faz parte da pré-escola. Tranquilo? Se perguntar LDB, qual é a educação básica obrigatória, vocês vão saber que é dos 4 aos 17. Percebam, cadê o nível superior? O nível superior não tem, então não é obrigatória, não é dever do Estado ofertar um ensino superior. Tranquilo? A educação infantil, então, ela é gratuita até as crianças de 5 anos de idade. Outro ponto que eles trazem, que vai ser sobre o atendimento educacional especializado, conhecido como AEE. Esse atendimento ele tem que ser gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Anotem aí, preferencialmente na rede regular de ensino. Ah, mas o que faz esse AE? Eu não sei, nunca ouvi falar. O AE, gente, ele tem como função identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras, né, para que esses alunos que têm algumas necessidades específicas possuem aí, consigam ter uma plena participação aí na sociedade. Caminhando aí, o que a gente vai encontrar então na LDB? Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade certa, né? Então, ao público e gratuito, por exemplo, a oferta do EJA. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. A oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, né? Não pode ser uma oferta de ensino noturno adequado apenas ao interesse das escolas, tem que levar em consideração as condições do educando. A oferta de uma educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem, né, trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. O atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Gente, esses programas suplementares, vamos pensar o seguinte, né? A escola tem aí o básico.
E esses programas suplementares vêm o quê? Vem dar algo a mais, né? É o ir além do básico. Então a gente tem aí, por exemplo, com programas como o PNDL, né, que é o Programa Nacional do Livro Didático, o PNAT, que é o Programa Nacional de Apoio do Transporte das Escolas, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, são programas suplementares, né, que dão além do básico para a escola. Garantir aí os padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Isso então a gente vai encontrar, por exemplo, nos sistemas de ensino, né, através aí do regimento escolar. E temos também a questão da vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental. Então, observem que o ensino médio não entra aqui, né? Então, a vaga na escola pública de ensino fundamental e infantil mais próxima de sua residência, né? Então, a toda criança a partir dos 4 anos de idade. Então, o que acontece? Eu moro aqui, eu tenho uma escola aqui no meu bairro e eu quero minha vaga aqui na escola do meu bairro e não tem. O que muitos pais fazem? Entram, então, com uma ordem judicial. Por quê? Porque a vaga tem que ser mais próxima aí da sua residência. Continuando, uma questão que vocês têm que ficar sempre atento, né? A LDB, gente, ou ela vai acrescentar ou ela vai tirar alguma lei, algum inciso, algum parágrafo. Então, por isso, é sempre bom olhar, né, a LDB constantemente. Por que eu falo isso? Por exemplo, esse artigo 4A, gente, ele entrou aí na nossa queridíssima LDB em 2018. E o que fala esse artigo 4? Vamos lá. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica, internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar. Vamos marcar isso aqui, por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Por que eu grifei esse tempo prolongado? Geralmente, concurso, eles costumam pegar essas leis e dar uma modificadinha básica, curta, né? Tira uma outra palavra, modifica. Pode ser que apareça assim, por tempo curto, né? 1 semana, 2 dias, né? Não, é por um tempo prolongado, né? Que esse aluno, então, vai ter esse direito assegurado. Bom, caminhando aí, a gente tem o artigo 5º que vai falar o quê? O acesso à educação básica obrigatória é um direito subjetivo, né? Então vamos pensar assim, gente, a educação é um direito, né? E se ele não for oferecido, e se for oferecido, por exemplo, de forma irregular, pode-se recorrer aí com uma ação judicial para que seja de fato cumprido. Mas quem pode fazer isso? Vamos pensar quem que pode. Pode qualquer cidadão requerer isso. Grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída. E ainda quem pode fazer isso é o Ministério Público, né, para acionar o poder público para exigi-lo. Bom, pensando no poder público, vamos pensar um ponto aqui que traz esse artigo 5º. O poder público, na sua esfera de competência federativa, o que ele deve fazer? Primeiro ponto, ele deve fazer o quê? Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, se faz aí, por exemplo, o censo escolar, então faz um levantamento para ver quantos alunos estão matriculados, a quantidade de evasão, né, a idade que esses alunos estão e quais séries. Então, se faz um levantamento. Outro ponto é fazer chamada pública. Então, por exemplo, a minha escola vai começar a matrícula no início do ano. Então, vai ter uma divulgação dessas matrículas, né? Aberto aí para público, para todo mundo, para conhecimento de toda a população. Então, vai informar a data, quando, onde, e então vai ser divulgados nos jornais, na televisão, nas redes sociais, enviam-se cartas.
Então, há aí uma divulgação, por exemplo, dessa divulgação das chamadas. E também, né, o poder público deverá, olha aqui, zelar, gente, não é obrigado, junto aos pais ou responsáveis pela frequência do aluno na escola. Então, se perguntar, o poder público é obrigado, junto com os responsáveis, aí, verificar a frequência desses alunos na escola. Não, ele zela, a responsabilidade vai ser da família. Ah, mas então o poder público não tá nem aí, ele deixa a família e não acontece nada? Não. O poder público, embora ele não é obrigado a verificar isso, ele não é o responsável, mas ele é responsável no sentido de zelar junto a esses pais com estratégias. Então, vamos pensar o Bolsa Família. Então, um dos quesitos do Bolsa Família é a frequência à escola. Isso é uma estratégia para garantir com que esses alunos frequentem a escola. Bom, continuando, o que nós temos aqui na LDB? Temos no inciso 2, em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Quem que é o ensino obrigatório? A educação básica, da pré-escola ao ensino médio, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades. Então, ele primeiro vai assegurar o ensino obrigatório da pré-escola e o ensino médio, e depois ele vai ver, por exemplo, o ensino superior, o ensino à distância, tudo bem? Temos no inciso 3, qualquer das partes mencionadas qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo, vamos lá verificar quem que é essas partes que esse caput falou. Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída. Então, está falando dessas partes. Tem a legitimidade para peticionar no poder público, né, conforme aí o artigo 208 da Constituição, e para peticionar gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Temos em seguida, aí, no inciso 4, que comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, ela poderá ser imputada por crime de responsabilidade. Então pensa, a administração pública aí não está oferecendo ou está oferecendo de forma irregular a educação básica, né, do ensino obrigatório. Ela vai poder ser imputada por crime de responsabilidade. E o inciso 5 a gente tem aí que para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público vai criar aí formas de alternativa de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Supletiva, enseja. Bom, caminhando aí, nós temos o quê? No artigo 6º, que é dever dos pais ou dos responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, o poder público, né, o Estado não vai bater na porta da casa das pessoas pedindo para elas irem matricularem os seus filhos na escola, não, porque isso é dever dos pais ou dos responsáveis, né, efetuar essa matrícula. Também não vai ter matrícula automática, por exemplo. No artigo 7 aí a gente vai ter então a questão da iniciativa privada, né? Então, o ensino é livre, a iniciativa privada é livre, mas ela precisa atender algumas condições. Então, primeira condição que ela tem que atender, o cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, ela vai ser regida por normas, né, da educação nacional e pelo sistema de ensino que é onde ela está localizada. Tem que ter também a autorização de funcionamento e ela também vai ser o que? Avaliada, né, a qualidade aí pelo poder público. E a iniciativa privada, ela tem que ter a capacidade de autofinanciamento. Então, o poder público não vai dar dinheiro para essa escola. Então, ela tem que ter uma alta capacidade aí de autofinanciamento,
né, que é ressalvado aí, previsto no artigo 213 da Constituição. Não disse para vocês que tem que ficar de olho na LDB que sempre muda? Temos aqui, ó, um mais recente ainda, ó, de 2019. O que a LDB trouxe para nós em 2019 aqui no artigo 7º, né, o 7º A? Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito, mediante prévio e motivado requerimento, a ausentar-se da prova ou de uma aula marcada para dia em que, segundo os seus preceitos de religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição sem custos para o aluno uma das seguintes prestações de alternativa nos termos do inciso tal. Então, gente, o que a gente tem que pensar nesse artigo que entrou? Vamos pensar aí, por exemplo, nos adventistas, né? Então, a gente sabe que eles têm a liberdade de consciência, esse direito de crença de, por exemplo, às sextas-feiras, ao pôr do sol, né, encerrar as suas atividades por motivo religioso. Então, isso é um direito que ele tem. Ah, eu tenho prova à noite na escola. Ah, eu tenho uma aula à noite na escola. O que vai acontecer? Essa prova, essa aula não vai ser perdida por esse aluno. E aí eles vêm falar o que pode ser feito. O que pode ser feito? A prova ou a aula de reposição, conforme o caso, a ser realizado em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário, agendado com sua anuência expressa. Ou fazer um trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega, definidos aí pela instituição de ensino. Ah, mas esse aluno, ele perdeu essa aula, e agora, né, o que vai acontecer? Ah, ele perdeu essa aula, então eu vou dar outra aula no lugar? Não. Por que não? Porque a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano da aula do dia da ausência desse aluno, né? Então, ele perdeu o que naquele dia? É aquilo que ele vai ver. Qual prova ele perdeu naquele dia? É aquela prova que ele vai ter, daquele conteúdo que ele vai ter. Bom, no inciso 2, então, a gente vai encontrar aí que o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive para regularização do registro de frequência. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, a providências e adaptações necessárias à adequação e de funcionamento às medidas previstas nesses artigos. Então, eu não falei para vocês que entrou em 2019? Então, as escolas, aí, as instituições de ensino têm um prazo aí de 2 anos para se adequar a essa nova lei. E claro, quando a gente está falando dessa questão da liberdade de consciência, do direito de crença, né, e ter essa possibilidade de fazer a prova, a atividade, de repor em outro dia, isso não vai se aplicar a quem? Não vai se aplicar ao ensino militar. Tudo bem? Bom, esse bloco eu encerro agora, né? Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Pausem sempre o vídeo, anotem, voltem a ler, grifem. E é isso. Espero vocês então para a nossa próxima aula sobre a LDB. E se você chegou até aqui, curta, se inscreva e compartilhe essa aula. Até a próxima, pessoal!